Olá, garotada do nono ano do ensino fundamental da Rede Pública Municipal de Teresina. Sou o professor Marcos Paulo, professor de língua portuguesa. É a segunda vez que eu estou aqui com vocês, segunda aula, tá bom? Está sendo um prazer compartilhar com vocês o conhecimento sobre língua portuguesa. Espero que vocês estejam gostando, não apenas de língua portuguesa, porque todas as disciplinas são importantes, tá bom? Eu é porque amo a última flor do lácio, né? Como diz o poema. Enfim, hoje nós vamos falar sobre a finalidade de textos. Na última aula nós falamos sobre a inferência de tema e tese, vocês lembram? Perdão, a inferência de tema e de informação principal no texto, tese, que é o que a gente vai ver depois, beleza? Então vocês lembram o que a gente fez? Nós lemos alguns textos e nós vimos que a inferência, né, é uma dedução que nós fazemos por meio das pistas textuais. Basicamente foi isso que nós vimos. Da mesma forma, a informação principal ela está dentro do texto. Só que existem informações secundárias e aí nós precisamos inferir essa informação principal. E hoje, professor, vamos ver o quê? Hoje, pessoal, nós vamos ver a finalidade de textos. Todos os textos têm uma finalidade. Professor, mas o que é finalidade que eu não sei? Bem, uma finalidade... Antes disso, vamos reconhecer a finalidade de abaixo-assinado e verbete e vamos identificar a finalidade em fábulas e contos. Agora sim, mas o que é finalidade? Vamos lá. Finalidade, basicamente, é o objetivo do texto. Finalidade, basicamente, é o propósito comunicativo do texto. Finalidade é a intenção do texto. Finalidade é para o que o texto serve. O texto serve para quê? Todos nós temos uma função neste mundo, não temos? Todos nós nascemos para alguma coisa. Eu acredito nisso, eu creio nisso. Todos nós temos que ter uma finalidade. Temos que entender o nosso propósito nessa vida. Da mesma forma são os textos. Todos os textos têm uma finalidade. E o que é isso? É o objetivo, é o propósito para o qual aquele texto foi criado, chamado propósito comunicativo. Ele quer comunicar o quê? É a intenção, é para que o texto serve. Tudo isso é a mesma coisa, finalidade. Deu para entender o que é a finalidade de textos? É para que aquele texto foi criado. Ele foi criado com o propósito de quê? Para falar sobre o quê? Para abordar de que forma? Tudo isso é a finalidade. Tá? Para que aquele texto foi criado, beleza? O objetivo. Nas provas, nas atividades, nos simulados, geralmente esse descritor, essa habilidade, vem da seguinte forma. Veja só. A finalidade do texto é... Ele está te perguntando a finalidade, tá bom? Ele está te perguntando qual é o fim daquele texto, né? Para que ele foi criado. Segunda, qual o propósito comunicativo do texto? O texto pode te perguntar isso, a questão pode te perguntar isso. E quando te perguntar isso, você já sabe. Propósito comunicativo? Eu nunca ouvi essa palavra, mas você sabe que propósito comunicativo é a mesma coisa que finalidade. Não tem nem o que pensar, entendeu? São sinônimos. Terceira, o texto lido foi criado com a intenção de finalidade, tá? Está te perguntando sobre a finalidade. E a última, o texto foi elaborado a fim de... Mesma coisa, ele quer saber a finalidade do texto. Se ele quisesse tirar esse a fim de e quisesse botar o para, podia, poderia. O texto foi elaborado para, tá bom? Então, tudo isso aí, gente, fala sobre a mesma coisa, a finalidade dos textos, certo? Te perguntando para que aquele texto foi criado, beleza? Bem, a finalidade do texto, pessoal, tem a ver com o seu gênero. A palavra gênero, ela não é obscura a você, tá? Ela não é desconhecida a você. Gêneros são as formas materiais dos textos. Vocês já viram, nós já estudamos vários gêneros, tá? Vocês já estudaram vários gêneros com os professores de vocês, na sala de aula, nas plataformas, não já?
Gênero crônica, piada, bilhete, artigo de opinião, carta, tudo isso são formas materiais de textos. E a finalidade do texto tem muito a ver com o gênero. E eu vou te provar. Professor, me prova. Eu vou provar isso para você, certo? O gênero anuncia a finalidade, na maioria das vezes. Geralmente, quando tu conhece o gênero daquele texto, muito provavelmente tu já vai sacar ali a finalidade também, porque não muda muita coisa, tá bom? Bem, vamos ver. Eu vou mostrar para vocês na prática como é que isso funciona, o que é que eu estou querendo dizer para vocês, essa ideia de gênero e finalidade. Vejamos, ó. Temos aqui 4 gêneros que são a nossa habilidade de hoje, certo? Abaixo assinado, verbetes, que pode ser verbete enciclopédia ou verbete dicionário, tem os dois. Fábulas e contos, isso aí são gêneros, tá bom? Geralmente, quase sempre, o abaixo assinado ele tem uma finalidade, que é solicitar, pedir, reivindicar. Essa é a finalidade do verbete, perdão, do abaixo assinado. Então, geralmente, quando o abaixo assinado vem, ele está te solicitando alguma coisa, ele está pedindo alguma coisa, reivindicando alguma coisa, certo? Então, a ideia de gênero e finalidade é essa, ó. Quando você vir o abaixo assinado, você já sabe, abaixo assinado, quase sempre, é criado para pedir, solicitar, reivindicar, tá bom? Com certeza vocês já estudaram o abaixo assinado aí com os professores de vocês, certo? Verbetes. Os verbetes, sejam de enciclopédias, sejam de dicionários, ele geralmente quer fazer uma coisa. O que, professor? Apresentar um conceito. Ele quer definir alguma coisa. Se você, por exemplo, não sabe o significado da palavra pudico. O que é pudico? Não sei. Você vai aonde? Dicionário. Antigamente, a gente tinha um dicionário físico, né, impresso. Hoje tem os dicionários virtuais, tá bom? E lá nós temos o verbete, que é a palavrinha que está apresentada lá, certo? E aí vai te apresentar esse conceito. Se é um verbete enciclopédia, ele vai te apresentar uma definição, às vezes de um animal, de uma árvore, enfim, mas os verbetes têm essas finalidades. A fábula, professor, qual é a finalidade dela? Para que a fábula serve? É criada com o objetivo de quê? Bem, as fábulas são criadas com o objetivo de dar uma lição de moral, ensinar alguma coisa por meio de uma historinha. E os contos narram uma história, porque o conto é um texto narrativo, da mesma forma que a fábula. Só que o conto, a diferença de conto e fábula aqui, uma diferença breve, é que a fábula traz uma lição de moral, tem geralmente animais que falam, né? E os contos não necessariamente, certo? Então, é basicamente isso que eu estou falando para vocês, ó. O gênero, ele muitas vezes anuncia já a finalidade do texto. E eu vou provar isso para vocês. Vejam, alguns exemplos. Ó, nós temos aqui um abaixo-assinado em prol de merenda na escola. Então, vamos ver. Ele diz, abaixo-assinado em prol de merenda na escola. Senhor José Tenório da Silva, diretor da Escola Estadual Euclides Mouzinho dos Santos. Nós, abaixo assinados, alunos desta escola, pedimos esclarecimentos a respeito da falta de merenda, tendo em vista que há algum tempo não temos tido fornecimento do lanche. Sabemos que os recursos destinados à merenda são poucos e insuficientes, mas sabemos também que eles existem e que temos direito à alimentação na escola, mesmo que não seja todos os dias. Por isso, pedimos providência à Vossa Senhoria a respeito deste problema. São Bernardo do Campo, SP, 24 de agosto de 2019, atenciosamente, alunos da turma 19AM. Então, isso aqui é um abaixo-assinado. E aí você já sabe, o abaixo-assinado tem um seguinte objetivo: pedir, solicitar ou reivindicar alguma coisa. Não foi isso que o professor Marcos Paulo falou lá na aula da TV? Foi isso. Então,
O objetivo do abaixo-assinado é basicamente esse, a finalidade é basicamente essa. Aí você lê um abaixo-assinado na sua casa, 9 horas da noite, né? Tá lá lendo um abaixo-assinado, e aí tinha uma questão assim. O texto lido acima foi escrito com o objetivo de, ele quer saber o quê? Finalidade, certo? Letra A. Apresentar os alunos da Escola Estadual Euclides Mouzinho dos Santos. Ele quer apresentar os alunos da escola. Letra B. Expor comentários diversos sobre a merenda escolar. Ele está aí falando, expondo os comentários que há sobre essa merenda, apresentando vários comentários. Letra C. Falar de um problema. E letra D. Solicitar explicações sobre a falta de merenda escolar. E aí? O que é que vocês marcariam? Bem, você viu que a palavra solicitar é uma palavra importante para nós. Eu vou voltar aqui o slide para você. Vamos voltar, ó. Abaixo assinado. Primeiro que eu botei, abaixo assinado. Finalidade, solicitar, pedir ou reivindicar. Aí no texto a gente só vai ver o que é que ele está solicitando, o que é que ele está pedindo. Mas essa é a finalidade do abaixo assinado. Qual é que tem a palavra solicitar aí? Letra fácil. Letra D. Solicitar explicações sobre a falta de merenda escolar. Na verdade, ele está pedindo a providência, né? Lá no finalzinho do texto ele diz: pedimos providências à vossa senhoria. Então, na verdade, o que ele está solicitando é isso. Mas, dentre essas opções aqui, que foram colocadas, qual é a melhor? Solicitar explicações sobre a falta de merenda escolar, beleza? Professor, mas dentro do texto, ele apresenta os alunos da escola, não apresenta? Apresenta, ele diz: somos alunos da escola estadual. Apresenta, mas essa não é a finalidade, não é o objetivo. Não foi para isso que esse texto foi criado. O texto foi criado mesmo, foi para reivindicar, tá bom? Professor, mas ele expõe comentários diversos. Expõe comentários. Mas esses comentários são a base para eles chegarem na finalidade deles. Eles primeiro começam dizendo assim: olha, aconteceu um problema. Qual é o problema? A falta de merenda. E nós queremos o quê? Solução. Então, nós criamos esse texto para pedir essa solução, entendeu? Então, a letra B aí, existe no texto? Existe. Mas esses comentários são criados para contextualizar o problema, beleza? Da mesma forma, na letra C, falar de um problema? Fala de um problema, mas também apenas como base, tá bom? Para solicitar as explicações. Beleza, gente? Olha o gabarito. Letra D. D de dedo, tá bom? Bem, primeiro texto. Ao segundo texto, vamos ver. A cigarra e a formiga. Havia uma cigarra que passou todo o verão a cantar, aproveitando os agradáveis fins de tarde e curtindo o tempo de forma despreocupada. É o nosso sonho, né? Ruim, errada não está, porque é bom descansar e aproveitar esses momentos. Mas, enfim. Mas quando chegou o gelado inverno, a cigarra já não estava alegre, pois estava faminta e tremendo de frio. Agora deu ruim para a cigarra. Assim, foi pedir ajuda à formiga, que havia trabalhado muito no verão. Pediu que a colega lhe desse alimento e abrigo. Ao que a formiga perguntou: olha o que é está acontecendo. A cigarra, né, que passou aí o verão todo brincando, cantando, tocando, chega no inverno sem comida, porque ela não colheu, não guardou, e agora vai pedir ajuda para a formiga, que trabalhou. Vocês sabiam que a formiga, ela tem essa fama, né, de trabalhadora? Inclusive, tem até um versículo na Bíblia que fala isso, né? Vá ter com a formiga, ó preguiçoso, né? Para nós aprendermos com o trabalho da formiga. Ela tem essa fama de trabalhadora. Aí a cigarra foi pedir ajuda para ela. Aí a formiga perguntou assim: o que você fez durante todo o verão? Estive a cantar, respondeu a cigarra. E a formiga lhe deu uma resposta grosseira: pois então agora dance. Lição de moral:
Deus ajuda quem cedo madruga. É um ditado popular aí que nos serve como a lição de moral desse texto. Então, veja, um texto que geralmente tem animais que falam, animais que participam da história, e no final nós temos uma lição de moral. Bem, esse texto, gente, nós conhecemos como fábula. E dentro do nosso materialzinho aqui, ó, a fábula tem qual a finalidade? A fábula tem uma finalidade de dar uma lição de moral. Vocês estão vendo aí no quadrinho, fábula, dar lição de moral? Então, quando a gente lê esse texto, veja aqui, tem todas as características da fábula e no final nós temos o quê? Uma liçãozinha de moral, né? Para nós aprendermos aí a trabalhar. No seu caso, querido estudante, quem eu amo muito, você tem que estudar, tá bom? Trabalhar também, lógico, nos deveres de casa, ajudar a sua mãe, enfim, é uma lição aí que nós temos dessa fábula. Mas vamos ver uma questão sobre, ó, o texto tem a intenção de, basicamente, falei para vocês, apareceu a palavra intenção no item, ele está te perguntando o quê? Finalidade do texto. E a finalidade desse texto, basicamente, é, letra A, apresentar a história entre dois animais. Ele apresenta uma história entre dois animais? Apresenta. Letra B, falar sobre a preguiça da cigarra. Ele fala sobre a preguiça da cigarra? Fala também. Letra C, falar sobre o trabalho da formiga. O texto fala sobre isso? Fala, professor. Então é letra A, B e C? Não sei. Letra D, transmitir o ensinamento por meio da história? E aí? O que é que vocês marcariam que fosse numa prova, hein? Ó, isso aqui tá fácil. Professor, mas o senhor disse que as 4 alternativas estão na história. Disse. Mas tem uma que revela a finalidade, o objetivo, a intenção, o propósito comunicativo do texto. O texto, gente, não foi criado para contar uma história entre dois animais, falar e como eram esses animais, onde eles viviam. Não é para isso que o texto foi criado. Tá? O texto não foi criado para contar exatamente aí essa história. Porque quem conta é um conto, não é isso? Nós vimos lá no início. Quem narra uma historinha. Letra B. Falar sobre a preguiça da cigarra. Está no texto? Está. Mas não é sobre isso que ele está querendo. Né? Ele usa isso como base para a finalidade dele, tá bom? Ele usa a preguiça da cigarra para chegar ao objetivo do texto, beleza? Falar sobre o trabalho da formiga? Também. O trabalho da formiga é uma base também para ele chegar ao propósito comunicativo. E qual é o propósito comunicativo que o senhor tanto fala, professor? Qual é esse propósito, então? Gente, o propósito comunicativo desse texto, a intenção dessa fábula é transmitir um ensinamento por meio da história, tá? A história é contada para ele chegar nessa lição de moral, tá? Dar uma lição. Professor, mas o senhor enganou a gente. Lá na história, lá no quadro que o senhor colocou, o senhor não colocou transmitir um ensinamento, o senhor colocou foi assim, dar uma lição de moral. E agora o senhor vem e troca a palavra. Pois é. Mas você ia ter que fazer o quê? Ativar o seu sistema neuronal, né? O seu sistema lexical aí, que está guardado na sua mente, e entender que dar uma lição de moral é a mesma coisa que transmitir um ensinamento, dar um ensino, passar um ensino, ou apenas ensinar alguma coisa. Tudo a mesma coisa, tá bom? Então você tem que fazer esse sistema sinonímico, tá? De sentidos, certo? Vocês estão entendendo, pessoal? Está dando para entender? Se não estiver entendendo, diga aí, tá bom? Recorra ao seu professor, enfim. Olha o texto 3, que legal. Texto 3 diz assim, efetivo. Alguém já ouviu essa palavra, efetivo? Você já ouviu? Diz aí, Maria Eduarda, você já ouviu a palavra efetivo? E o que é que ela significa? Diz aí. E aí, João Vitor? Vamos ver, ó. Adjetivo. O
que se manifesta por um efeito real, positivo. Um negócio efetivo, uma promessa efetiva, então que se manifesta pelo efeito real. 2, permanente, estável, fixo. Isso aí é efetivo também, permanente, estável e fixo. Funcionário efetivo. Por que a gente usa o nome funcionário efetivo? Porque é um funcionário fixo, permanente, não sai. Terceiro, que merece confiança, seguro, firme. Isso também pode ser efetivo. Ó. Caráter efetivo, ou seja, um caráter de confiança, um caráter firme, tá bom? Então, aí são 3 significados da palavra efetivo, beleza? Aí você tem uma questãozinha que diz assim, o texto serve para. Você viu a palavra servir dentro do seu item? Já sabe que ele está perguntando o quê? A finalidade do texto. O texto foi criado com que finalidade? Letra A, definir a palavra efetivo. Ele foi criado para definir essa palavra. Letra B, expor detalhes sobre a formação da palavra efetivo. Ele expõe os detalhes dessa palavra. Letra C, falar sobre a origem da palavra efetivo. Ou letra D, mencionar os melhores sentidos para a palavra efetivo. 20 segundos para você responder a essa questão. Vai lá, começando de agora, contando, hein? Voltando, mas já passou, professor? Já passou. Aqui o negócio é rápido, tá? O bom é que você pode rever essa aula 500 vezes, certo? Então, gente, vamos lá. O texto que nós lemos, professor, isso é um texto? É um texto, tá? Foi criado com que sentido? Ele serve para quê? Qual é a finalidade dele? Então, bora lá. Ele expõe detalhes sobre a palavra. Gente, ele não expõe detalhes não, dizendo quantas sílabas, quantas letras, não é isso que ele está falando não, tá? Letra C, falar sobre a origem. Para falar sobre a origem de uma palavra, a gente precisa de uma página ou de 5 páginas, 10 páginas para falar, porque a gente fala sobre a origem da palavra em consonância com línguas que já existiram, com a sociedade, com a época, enfim, então não é falar sobre a origem, não. Letra D, mencionar os melhores sentidos? Não, ele fala sobre todos os sentidos. E qual é o texto que você aprendeu que fala sobre os sentidos da palavra, o significado da palavra? Um verbete. Isso aqui, gente, é um verbete dicionário. E esse verbete dicionário tem a seguinte finalidade: definir a palavra efetivo, conceituar a palavra efetivo, beleza? Pessoal, fico feliz por mais uma aula que nós aproveitamos aqui, tá? Hoje nós falamos sobre a finalidade de texto. Olha, não esqueça, não ouse em esquecer o que eu falei para você. A finalidade é a mesma coisa que objetivo, que intenção, que propósito comunicativo, que para que o texto serve, a serventia do texto, tá? Os itens que vão cobrar essa habilidade podem vir de várias maneiras, e aí você vai ter que ter a astúcia, né, a esperteza de entender ali por meio das questões, tá, o que é exatamente que ele está pedindo. E no que diz respeito à finalidade, nós vimos, não esqueça, eu vou repetir, de novo, professor, de novo. Para que o texto serve? O texto foi criado com o objetivo de... qual o propósito comunicativo do texto? O texto foi criado para... Tudo isso é a mesma coisa, finalidade de textos, tá bom? Então, hoje, em nossa aula, vimos o que significa finalidade de textos, não foi isso que nós vimos? Identificamos a finalidade de alguns gêneros, não foi isso também? Além disso, nós também vimos que os gêneros, muitas vezes, anunciam a finalidade. Quando você vir
um abaixo-assinado, você já sabe. Abaixo-assinado reivindica, pede, solicita. Uma fábula, você lê uma fábula, já sabe. A fábula tem a finalidade de passar um ensino, passar uma instrução, ensinar alguma coisa. Ler um conto, que geralmente é um texto um pouco maior do que uma fábula, do que um verbete. Você já sabe, um conto narra, ele conta uma história. E viu um verbete de enciclopédia ou de dicionário, você já sabe. Esse verbete, ele traz um conceito, ele define. Se for um verbete dicionário, ele define uma palavra. Se for um verbete enciclopédia, ele define aí um animal, uma árvore ou outra coisa qualquer. Beleza, pessoal? Deu para entender tudo isso? Bem, eu espero que sim. Eu espero que vocês tenham compreendido a nossa aula de hoje. Então, fica aqui o meu muito obrigado a cada um de vocês que se disponibilizaram a assistir mais uma aula de língua portuguesa. Fico muito feliz. E nunca se esqueça, força na peruca, juízo na cabeça e o tutano na canela. Beleza? Beijo para cada um de vocês. Até mais.